Eu saí de um cargo de pleno na área de TI para uma vaga de júnior. Foi uma decisão bastante arriscada, eu fiquei morrendo de medo e muitas pessoas tinham achado que eu tinha tomado uma decisão ruim, mas essa mudança fez toda a diferença na minha carreira atualmente. Se você não me conhece, eu me chamo Júlia, tenho 21 anos e nesse canal eu conto um pouco sobre a minha trajetória na área de infraestrutura de TI. Só para dar um pouco de contexto de como foi isso, eu estava ali num cargo de pleno numa equipe de suporte e análise de monitoramento. Essas equipes normalmente, suporte e monitoramento, suporte técnico, suporte e manutenção, são equipes de faixa de entrada para você conseguir suas primeiras vagas ali dentro do mercado de TI. Normalmente são equipes de primeiro nível, que foi o meu caso. Essa equipe era a equipe de primeiro nível em incidentes críticos de uma empresa financeira. E dentro dessa equipe mesmo, tinham suas divisões ali entre júnior, pleno e sênior. Os plenos, que era o meu caso, eram as pessoas que já estavam ali responsáveis tanto pela uma análise a nível de negócios em caso de incidente, então saber o que é um incidente ou não, e atuar para mitigar esses incidentes, ou seja, a gente conseguir estancar ali uma sangria o mais rápido possível e ter menos perca financeira ali para a instituição. Eu conto um pouco melhor no meu primeiro vídeo falando sobre a carreira do zero, mas nesse estado eu estava já como pleno, fui crescendo ali, né, de uma forma até rápida. E pra mim, tava bastante confortável já. Eu já tava na equipe há um tempinho, então eu entendia bastante do negócio. E eu tinha me empenhado, estudado bastante pra também entender um pouco das atribuições voltadas pro lado técnico ali, em mitigar incidentes. Então, a minha próxima escadinha ali seria o cargo de sênior, onde não tinha tanta diferença em atribuição técnica para o pleno, mas sim de responsabilidades. Então, a responsabilidade e voz de atuação de um sênior era muito maior do que a de pleno, por exemplo. Se eu estivesse com o sênior no turno, a decisão dele do que fazer no momento de incidente, tecnicamente falando, seria muito maior que a minha. Então, tinha sim a diferença de nível técnico, mas a própria equipe estava passando por algumas mudanças ali em questão dessa hierarquia de analistas. Na verdade, como são equipes de entrada, né, do mercado, algumas empresas deixam o teto ali um pouco mais baixo. Eu recebi em torno ali dos 3.800 nessa época, e pra mim não era pouco, de forma alguma, eu não tinha tantas necessidades, assim, financeiramente falando, mas eu também não tinha muito luxo, sabe, não conseguia guardar tanto dinheiro. Eu já ajudava financeiramente em casa, então eu queria ali mudar pra um estado onde ou eu tivesse maior oportunidade tecnicamente falando, para me desenvolver, ou eu tivesse maior benefício salarial. Então, eu tinha chegado numa fase em que eu já tinha decidido que eu não queria mais estar na equipe, e na verdade essa decisão se deu por uma situação em que eu já vinha percebendo que a gerência da nossa equipe estava com uma visão de retirar algumas responsabilidades técnicas da equipe. Na verdade, as poucas responsabilidades, porque como é uma equipe de nível 1, eram algumas atuações ali realmente de primeiro nível. Se ficasse muito mais difícil além disso, a nossa equipe acionava uma equipe acima da gente, dependendo de cada situação, de cada incidente, né? Então, por exemplo, se fosse um problema relacionado à rede da empresa, a gente tinha algumas ações, como por exemplo, desativação de um link que estava degradado, mas se fosse uma situação, por exemplo, de problema de configuração entre a contingência dos links e que seria necessário mexer na configuração em si dos links, aí a gente teria que acionar a equipe de redes em si para o próximo nível da hierarquia ali dentro. Então, as poucas atribuições que a gente tinha tecnicamente para mitigar incidentes estavam sendo retiradas. E então a gente teve essa reunião onde a gerência, a coordenação estava contando quais eram os planos para a equipe, né, algumas mudanças que iam acontecer. Nessa reunião ficou ainda mais claro essa perca de atribuição técnica, sabe? Então, para não haver dúvidas, eu perguntei. Tô vendo que a gente tá perdendo algumas atribuições técnicas, é esse realmente o objetivo, é uma situação que vai passar, como que vai ficar, né? E nisso, o gerente da área falou que eu estava certa, isso estava acontecendo realmente, e era o objetivo deles que aos poucos nós tivéssemos que nos preocupar cada vez menos com a área técnica. Então nessa reunião eu fiquei bastante desapontada, na verdade, mas eu entendi, eu não discuti nem nada, eram os objetivos que eles tinham para a equipe na época, e eu entendi que na verdade quem não estava mais se encaixando era eu com os meus objetivos. Eu estava numa equipe que o objetivo dela era menos atribuição técnica, e o meu objetivo era seguir uma carreira técnica. Então, quem estava fora do lugar
era eu. Então eu vi que pra mim não era mais tão evolutivo com base na carreira que eu tinha em mente, né? Na época eu conversei ali com a minha coordenação, que eu tinha uma proximidade, né? Então eu conversei com o meu coordenador e ele me apoiava muito em eu tomar uma carreira mais a nível de negócios, de gestão, que não era o que eu queria. Então eu tive até uma situação em que uma conversa com ele olhou assim pra mim e falou: Ju, eu tenho muitos contatos na área de negócios, na área de gestão. Se você quiser essa área pra você, eu posso te ajudar. Se eu mandar algumas mensagens, a gente consegue uma vaga com X salário pra você. E eu fiquei muito tentada, porque eu tinha muita facilidade na parte de negócios, né? Pra mim era algo fácil, entendeu? Então eu fiquei muito tentada. Mas não aceitei, né, a proposta dele, porque não era o que eu tinha de visão pra minha carreira, não era o que eu queria. E aí eu continuei na equipe por mais um tempo, até que em maio, junho daquele ano, foi em 2024, eu tive uma proposta para uma vaga de estágio na equipe de redes de um banco, né? E eu tava fazendo todo o processo seletivo, porque era uma fase em que eu ainda estava no segundo e terceiro semestre da faculdade, e o contrato de estágio do banco era de 1 a 2 anos, no máximo 2 anos. Eu sabia que na maioria dos casos eles estendiam até 2 anos, então eu pensei que se depois desses 2 anos eu fosse efetivada, eu já sabia mais ou menos qual era o teto de salário deles ali pro júnior, né? Eu teria 2 vezes mais o salário que eu ganhava no cargo de pleno na equipe em que eu estava, e teria ali a oportunidade de crescimento na área que eu queria, que era a área que eu estava estudando, de rede de computadores. Então eu conversei em casa sobre as contas, porque o salário de estágio ia diminuir ali mil e pouquinho do que eu já estava ganhando como pleno, né? Mas eu sabia que era algo com data de término, né? Então eu fui muito apoiada pela minha família, pela minha mãe, né, com quem eu moro. E era uma decisão que estava tomada. Se eu passasse no processo seletivo, eu ia sair. Aconteceu uma série de coisas, eu conto lá no meu primeiro vídeo, falando sobre a carreira do zero. Mas então eu recebi a proposta para o cargo de júnior em redes, na empresa em que a gente prestava suporte. Então qual que era a questão? Qual que era essa diferença? Eu estava numa equipe de nível 1, onde as atribuições técnicas eram bem abrangentes, a gente tinha atribuição técnica com um pouco de tudo ali, e ao mesmo tempo com nada falando de uma coisa mais profunda em estudo, em capacitação. Então essa vaga que tinha me oferecido era para uma vaga de júnior na área específica de redes, onde eu teria um foco totalmente voltado para as atribuições da equipe de redes da empresa, que era exatamente o que eu queria, era exatamente o que eu estava estudando. Fiz o processo para essa vaga, decidi, né, mudar. E na época, antes de terem me oferecido a vaga, o gerente da equipe que eu estava me chamou para conversar, para perguntar por que eu queria sair, né? O que acontece? Nesse mesmo período de tempo, dentro da equipe de suporte em análise de monitoramento, ia abrir o processo seletivo para a vaga de sênior. Ele me perguntou: você não quer tentar a vaga de sênior? E eu falei: não é mais isso que eu quero. Eu quero realmente focar na área que eu quero entrar, que é a área de redes. E ele entendeu e daí falou pra mim dessa vaga de redes júnior. Então pra mim foi um processo assim, tudo aconteceu muito rápido, desde que eu tinha começado o processo no banco e que tudo isso tinha acontecido. Mas eu fui muito bem recebida pela equipe de redes que eu entrei. Tivemos algumas alterações ali de equipe também ao longo do tempo. E o que acontece? Atualmente eu tô ganhando 2 vezes mais do que eu ganhava como pleno na outra equipe. Eu sou totalmente focada na área de redes. E pra mim foi só ganhos assim. Tive maior crescimento em conhecimento também ao longo desse tempo. E se eu for subir, né, pra um cargo de pleno acima do júnior, por exemplo, vou estar também tecnicamente muito mais capacitada do que eu estava como pleno na equipe de nível 1 de suporte e análise de monitoramento. Pra mim essa equipe foi o ponto de começo de tudo, sabe? E com certeza eu só consegui chegar ao cargo em que eu estou hoje, a vida que eu estou hoje, por conta desse meu período lá, né? Então eu me sinto muito grata, pra mim foi ponto de começo realmente. Só que essa questão de saber realmente o momento de virar, sabe, a chavinha, saber o momento de buscar coisas novas é muito importante. Então, se você estiver passando por essa situação, é muito importante que você entenda aonde você está e o que o cargo em que eu estou concorrendo vai me atribuir de melhor, entendeu? Então, não só a questão de salário, mas o que vai te atribuir em conhecimento, o que vai te fazer crescer na sua carreira. No meu caso, eu não estava dentro da carreira de redes, que é a que eu estava estudando há um tempo já, né? Então, pra mim, foi a entrada, assim, pra minha carreira realmente, né? Não sei por quanto tempo
vou ficar dessa forma, né? Eu continuo estudando, estou em processo de terminar a faculdade, mas foi o ponto de início de carreira. O conselho para você é avaliar sempre o que esse cargo que você está em dúvida vai te trazer de benefícios em conhecimento e para sua carreira. Se for um ponto de virada de chave para sua carreira, vai fundo, independente do que as outras pessoas acham, os seus colegas de trabalho atual acham, o seu coordenador de trabalho ache, o seu gerente de trabalho atual ache. As outras pessoas talvez não entendam esse processo a princípio, mas eu tenho certeza que pra você pode ser um benefício. E também tomar muito cuidado em não fazer isso, sabe, decisão de cabeça quente. Você tem que analisar realmente de forma racional. Tem que avaliar se você não está trocando 6 por meia dúzia, o que eu já vi acontecendo em alguns casos. Avalia se isso vai te trazer ganho de carreira. Esse é o ponto. Se não te trazer ganho de carreira, dependendo de onde você estiver, se você tiver oportunidade de crescimento, como onde eu estava, vale muito mais a pena você continuar se desenvolvendo para uma oportunidade futura ainda maior. Então, se você está passando por essa situação de virada de carreira, achando que tudo é linear, você tem que subir de júnior para pleno, para sênior, para especialista, e que não pode dar curvas nessa história aí da sua carreira, talvez uma curva vá te fazer crescer muito mais, entendeu? Como foi o meu caso. Se tiver dúvidas, também pode perguntar em relação a esse tipo de mudança, né? E eu vou ajudar conforme eu puder. E se você gostou desse vídeo, se identificou com alguma coisa que eu falei, não esqueça de deixar o seu like. Se você quiser acompanhar um pouco mais dessas trajetórias, no vídeo anterior eu conto sobre algumas realidades pouco glamourosas da área, que as pessoas quase nunca falam, sobre o que é trabalhar com TI. No meu primeiro vídeo eu conto do zero como que foi começar essa carreira pra mim. Não esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal pra continuar acompanhando essa jornada. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.